Olá, neste vídeo você verá uma importante relação entre uma função e os coeficientes da sua série de Fourier, conhecida como identidade de Parseval. Para uma função f de x contínua ou contínua por partes, com domínio em um intervalo arbitrário de a até b, em que L é a amplitude do intervalo e x barra é o seu ponto médio, a série de Fourier tem esta forma. Se você multiplicar ambos os lados desta expressão por fx, obtém do lado esquerdo fx ao quadrado, é claro, e do lado direito os diversos termos da série multiplicados por fx. Integrando em seguida de a até b, você terá todos esses termos aqui. No entanto, esta integral aqui corresponde ao coeficiente a0 da série, multiplicado por L sobre 2. Já esta integral daqui corresponde ao coeficiente AK da série, também multiplicado por L sobre 2. E esta daqui, por sua vez, ao coeficiente BK da série, novamente, com o fator L sobre 2. Então a expressão do lado direito se reduz a esta. Colocando o fator comum L sobre 2 em evidência, você obtém esta expressão. Ela é conhecida como identidade de Parseval, ou identidade de Lyapunov, ou identidade de Rayleigh, e ainda outros nomes, de acordo com o contexto. Você pode distribuir o fator L sobre 2 e escrever essa expressão assim. Pode ainda escrevê-la assim, como uma soma de quadrados. Do lado esquerdo, então, temos esta integral, que é o produto interno de fx com ela mesma, sobre o intervalo AB, ou seja, a norma ao quadrado, ou o módulo ao quadrado, da função f de x neste intervalo. E do lado direito, a somatória dos quadrados dos coeficientes da série de Fourier, ligeiramente redefinidos, por conta dos fatores que colocamos para dentro dos quadrados. Você conhece alguma expressão análoga a essa da trigonometria? É o teorema de Pitágoras, em que temos o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos de um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras é a base da geometria euclidiana, peça fundamental para medirmos distâncias entre pontos, quer seja no plano, no espaço tridimensional e em espaços de dimensão superior. Em todos esses casos, expressamos o quadrado de uma grandeza, no caso a distância entre dois pontos, como uma soma de quadrados de outras grandezas, as componentes. É o que está acontecendo aqui também na identidade de Parseval. Aqui, temos a norma ao quadrado da função f de x, escrita como uma soma, a soma dos quadrados dos coeficientes de Fourier. Uma outra forma de se interpretar a identidade de Parseval é dividindo-a pela amplitude do intervalo L. Você obtém, do lado esquerdo, isto aqui. A raiz desta expressão é denominada valor médio quadrático, ou valor RMS de root mean square, da função fx, sobre o intervalo AB. Este valor médio é importante em várias disciplinas, como no estudo de circuitos elétricos de corrente alternada e no estudo de processamento de sinais, e também no estudo de vibrações mecânicas. Então, o que temos ali do lado esquerdo da identidade de Parseval, quando escrita dessa forma, é o quadrado do valor RMS da função fx sobre o intervalo AB. E do lado direito, cada parcela representa a contribuição de cada componente de Fourier, de cada frequência ao valor RMS de f. A identidade de Parseval é vista também como uma ponte entre o contínuo, a integral do lado esquerdo, e o discreto, a somatória do lado direito. Ela pode ser utilizada, por exemplo, para calcular algumas integrais. Por exemplo, esta integral, no intervalo de menos π a π, para simplificar. Neste caso, f de x é esta função aqui. Com a igual a π, b igual a menos π, temos uma amplitude L igual a 2π e um ponto médio igual a zero. Precisamos expressar a f de x como série de Fourier, mas, nesse caso, f de x já é uma série de Fourier, com a0 igual a 2, a1 igual a 1 e os demais coeficientes a nulos. Também com b1 igual a menos 1 e os demais coeficientes b nulos. Aí então é só usar estas informações ali no lado direito da identidade de Parseval. O resultado da integral é 4π.
Um outro uso da identidade de Parseval, que vou colocar aqui só como ilustração, é o de determinar o resultado de certas somatórias. Considere, por exemplo, a função x² no intervalo de -π a π. Temos aí a expressão desta função em série de Fourier, ou seja, A0, lembre-se de que o primeiro termo da série é A0/2, AK e os BKs, que são nulos. A identidade de Parseval diz isto daqui. Então você tem, de um lado, a integral de x² e do outro lado, estes termos, soma de quadrados. Você obtém esta expressão na qual figura esta somatória. É possível resolver então esta equação e determinar o valor desta somatória. É claro que fazer o caminho inverso, ou seja, partir de uma determinada somatória e então determinar qual seria a série de Fourier mais adequada, é bem mais complicado. Mas a identidade de Parseval pode ser usada como fonte de informação importante para o cálculo de diversas séries. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.